Olá, eu sou Joadir e dando continuidade aos resumos da saga Operação Cavalo de Troia, hoje eu vou falar da terrível coroa de espinhos. No penúltimo vídeo, com o subtítulo A Crueldade de Pilatos, nós paramos ali na última sessão de açoite, promovida ali por aquele grandalhão que o cientista chamou de gigante, aquele romano, né? Então, dado o Civílio mandou parar e mandou que se erguesse, né, o Jesus e se vestisse Jesus. E assim foi feito, para levá-lo lá para o terraço, lá para onde estava o grupo, né, lá do templo. Aquela multidão estava ali, aquele grupo que estava pedindo a crucificação de Jesus, a libertação de Barrabás e tal, estava todo mundo ali. Jesus Cristo foi conduzido para lá, onde estava Pilatos também. Mas quando ele tentou andar, ou de pé, de vestido e tal, ele tentou andar, não conseguiu, já ia caindo quando os legionários o seguraram e tal. Então, Civilis achou que não estava em condições de levar Jesus naquele momento ainda. Então, sentou ele num banco, ali encostado numa parede, e saiu, e voltou lá para perto daquele pessoal lá, e para perto do Pilatos, que ele era a segurança principal de Pilatos, né? Ele era o centurião, era chefe de uma centúria, e também era o braço direito, assim, digamos, do Pilatos. Então ele volta para lá e Jesus fica ali entregue a esses legionários que continuaram zombando deles e tal. E Jesus, cabisbaixo, ficou ali sentado sob a observação direta do cientista. E o cientista observou que os romanos, aquele legionário que estavam ali, fizeram um círculo, fizeram uma rodinha e tal. Ele se aproximou para ver o que era. Então, observou que eles tinham feito um círculo no chão, uma grande roda no chão, com a espada, né? E lá no assoalho, com a espada, e ali eles colocaram desenhos de reis, tipo Alexandre, Dário, etc., né? E também uma coroa. Então, o jogo consistia no seguinte: eles, com ossinhos de carneiro, eles jogavam aquilo ali, e essas imagens, esses desenhos estavam dentro de um círculo. Então, aquele legionário que jogasse o osso na coroa, onde estava a coroa, era o vencedor. E assim aconteceu. Então, um dos legionários lá acerta e gritou: jogada de rei. O que equivalia, segundo o cientista, ao checkmate do xadrez, né? Então, terminava o jogo ali. Aí terminou o jogo e tal, os caras sugeriram para voltar a jogar, mas com um rei de verdade. E aí, quem era esse rei que estava presente ali, segundo eles, era Jesus Cristo, né? Então o cientista diz o seguinte aqui, ó: os soldados recolheram os ossinhos e falaram: vamos jogar e tal, mas dessa vez com o rei de verdade e tal. A ideia foi acolhida imediatamente pelos legionários, né? Que se haviam a ideia foi acolhida com entusiasmo, e o grupo se aproximou do banco, disposto a divertir-se à custa daquele que se havia autoprogramado rei dos malditos hebreus. Malditos e odiados hebreus. Por eles, né? Pelos romanos. Então a ausência do centurião levou eles a
escarnecer ao máximo de Jesus, né? Então eles estavam ali mais ou menos parados, brincando e tal, e dois legionários, dois soldados, se dirigiram para Jesus. E o cientista observou na mão deles. Havia um objeto na mão deles. Então ele fala aqui, eu vou ler para não ficar minhas palavras, para ficar registrado. Isso está na página 428 do volume número 1 de Cavalo de Troia. Ele diz o seguinte: um dos que havia começado a desfilar diante do prisioneiro trazia em suas mãos o que em primeiro momento pareceu-me uma cesta de vime às avessas. Mas quando cheguei perto do Galileu, compreendi. Não se tratava de uma cesta, mas de um complicado elmo, trançado à base de sarça espinhosa. Tinha forma de meia laranja, com um aro ou suporte na base, formado por um feixe de juncos verdes, ligados estreitamente por outras fibras igualmente de junco. Segundo pude notar, continua o cientista, o casquete espinhoso havia sido entretecido com meia dezena de ramos muito flexíveis, entre os quais se destacava um terrífico molho de puas retas em forma de bico de louro, de dimensões que oscilavam entre 20 milímetros e 6 centímetros, ou seja, de 2 a 6 centímetros. Eu tenho aqui na mão um parafuso. Esse parafuso tem 5 centímetros e meio. Para você ter uma ideia do tamanho daqueles espinhos, que ia entre 2 centímetros e 6 centímetros, segundo a visão do cientista. E o cientista dá uma explicação sobre a planta que foi utilizada. Ele agora estava vendo. Se falou muito sobre isso. Se disse muito sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso também. Que várias opiniões em relação a que planta era essa que foi usada para fazer essa coroa de espinhos. Ele fala aqui, ó. Em um primeiro exame visual, acreditei poder identificar aquela sarça com a planta denominada Potherium spinosum, muito comum na Palestina e usada habitualmente como provisão para o fogo. Ou seja, aqueles arbustos, né, espinhoso, juntado com outros arbustos, arrancava aquilo, o chamado joio, né? Arrancava aquilo e esperava, você botava lá junto com as madeiras, e quando aquilo secava, aquilo servia para acender o fogo com maior rapidez. Isso confirmava, então, o que ele disse, o que ele viu, o que ele teve a visão dali na hora da planta que era. Ele diz o seguinte, que isso confirmava, quer dizer, a visão dele confirmava a hipótese do doutor Helbeni, diretor do Museu Britânico de Botânica da Universidade Hebraica de Jerusalém, desqualificando outras muitas teorias sobre a possível origem da planta utilizada para o traçado do elmo de espinhos. Abre parênteses. A mais conhecida e popular indicava a Ziziphus ou Spinacristi, Polinurus aculeatus, fecha aspas, como a sarça utilizada nessa coroação. Eu abro aqui um parêntese para dizer o seguinte.
Netflix está passando uma série pequena, curta, com 3 ou 4 episódios, se eu não me engano, 4 episódios, com o título de Os Mistérios da Fé. Num desses episódios, o primeiro episódio, fala exatamente dessa coroa. Que essa coroa de espinhos, a verdadeira coroa de espinhos, estaria na Catedral de Notre Dame. Aquela catedral mais famosa da França, né? E eu quero dizer que no momento em que Jesus foi tirado da cruz, no momento em que ele foi baixado ali e que soltaram os pregos, né, que prendia a mão dele, enquanto soltava os pregos, Nicodemos e José de Arimateia estava ali naquele trabalho, e uma pessoa, um centurião lá, pegou aquele elmo, arrancou aquele elmo da cabeça de Jesus, aquela coroa de espinho, aquela terrível coroa de espinho da cabeça de Jesus, e jogou ela no pirambeiro, lá na pirambeira, lá num declive, né? No matagal, onde eles botavam fogo e sumiu com aquilo ali. E na Operação Cavalo de Troia, não se fala mais nisso. Em nenhum momento mais o cientista menciona isso. Então eu quero dizer o seguinte, que aquela coroa sangrada, com aqueles espinhos que apodreciam com muita rapidez, que era usado inclusive para acender fogo, aquilo foi jogado com sangue lá para nesse declive de pedra, né? Que eles chamavam de Guiana, porque estava sempre pegando fogo ali, queimavam os lixos e tal, e estava sempre pegando fogo, eles chamavam de inferno, aquilo ali. Era um desfiladeiro, com rocha de um lado e de outro, né? Onde eles jogavam as coisas ali, inclusive os mortos na crucificação, que não tinha direito para ser enterrado. Isso eu falo depois. Então, essa coroa sangrando, né, com o sangue de Jesus, foi jogada ali. Naturalmente apodreceu e tal, ficou ali. Mas consta isso, essa coroa, consta que essa coroa está lá na Catedral de Notre Dame. Bom, mas aqui eu fecho parêntese. Está na Netflix, quem quiser pode ver lá, o título é Mistérios da Fé. Bom, era evidente, continuando o cientista, era evidente que enquanto o grosso dos legionários concentrava sua zombaria em Jesus, desculpe, aqueles 2 indivíduos haviam entrado em algum armazém de lenha da fortaleza com a sinistra ideia de traçar uma coroa para o rei dos judeus. Foi lá que eles entraram e viram, porque servia para acender fogo, já foi falado várias vezes, né? Então, naturalmente, encontraram com certa facilidade esses galhos lá e enrolaram aquilo para aumentar a brincadeira, a gozação, entendeu? E se portar como alguém inteligente, teve essa ideia, né? Bom, né, para criar uma coroa para o rei dos judeus. E o cara chega com essa coroa, Jesus sentado ali, triste, né? Todo dolorido. E o cara chega com essa coroa, cheia de espinhos, com espinho de até 6 centímetros, como eu mostrei ali. Levanta a mais ou menos meio metro da cabeça de Jesus e finca aquilo com uma força, com muita violência na cabeça de Jesus. E Jesus, que estava mais ou menos com a cabeça arriada, assim, encostado numa parede, ao receber aquela coroa de espinhos, ele faz com a cabeça para trás, claro. E aí, aquela coroa bate na parede, e aqueles espinhos se fincam na parte traseira do crânio de Jesus. O elmo, aí o cientista fala, o elmo totalmente encaixado
cobriu quase a totalidade da cabeça do réu. O aro sobre o qual se sustentava a trança espinhosa ficou à altura da ponta do nariz, dificultando até a visão do mestre. A aguda dor dos 20 ou 30 farpas que lhe perfuraram o couro cabeludo, a fronte, as têmporas, orelhas e parte das faces, abalou de novo o Filho do Homem. Eu aqui quero abrir um parêntese. Jesus sempre se designava como Filho do Homem. Jesus nunca disse que era Filho de Deus. Ele foi condenado por isso, por dizer-se que era Filho de Deus. Ele nunca disse isso. Pelo menos não está escrito isso. Ele falava que era meu pai, mas ele não falou, eu sou Filho de Deus. Ele nunca disse isso. Ele falava que ele era Filho do Homem. Pode verificar na Bíblia, nos Evangelhos, Filho do Homem. Então, o cientista fala aqui, de novo, Filho do Homem, que com os olhos cerrados, em um movimento reflexo de proteção, permaneceu durante alguns segundos com a boca entreaberta, tentando inalar o máximo de ar. Né? Respirando, né? Aí o cientista comenta, ao ver aparecer 6 copiosos fios de sangue em sua fronte e têmporas, temi que os espinhos lhe houvessem perfurado a veia facial, que corre do queixo à região ocular. Aproximei-me quanto pude, mais perto do rosto de Jesus, mas não cheguei a distinguir espinho algum cravado na área que cruza aquela veia. Ou seja, não tinha perfurado. Outros, porém, haviam perfurado a fronte e a região molar direita. Uma daquelas púas, em forma de gancho, penetrara a poucos centímetros do supercílio esquerdo. Abre parêntese. No músculo orbicular. Fecha parêntese. Dando lugar à intensa hemorragia que cobriu rapidamente o arco superciliar e inundou de sangue o olho, a face e a barba de Jesus, né? A profusa emissão de sangue indicava que os ferrões haviam afetado gravemente a aponeurose epicraniana, entre parênteses, situada imediatamente debaixo do couro cabeludo. A retração dos vasos rompidos pelos espigões nessa área, extremamente vascularizada, fez-se notar, como eu disse, de imediato. Então sangrou logo. O sangue começou a fluir em abundância, gotejando sem cessar da barba ao peito. Mas os soldados, não satisfeitos com esse bárbaro atentado, foram em busca do manto vermelho que estava caído lá no chão. Aquele manto que o Herodes deu para ele, né? Colocou lá no ombro dele, pegou lá de uma pessoa que estava ali naquele momento e colocou aquele manto vermelho, chama de púrpura, né? Era um vermelho brilhante, tipo essa camisa aqui, mais ou menos. E eles foram lá, pegaram esse manto, colocaram como sendo o rei, né? O rei dos judeus. Então ele coloca, coloca uma vara na mão de Jesus, como se fosse um cetro, né? E ajoelhando-se, declarou ante o regozijo geral: salve, rei dos judeus! As reverências, imprecações, cusparadas e pontapés nas pernas do Nazareno foram amildando. Um dos soldados pediu passagem e, colocando suas nádegas a poucos centímetros do rosto de Jesus, levantou a túnica e se pôs a expelir gases intestinais com grande estrépito. É brincadeira, né, cara? O que provocou novas estridentes risadas. Bom, estavam ali se divertindo muito, né?
Porque para eles, Jesus era um zelote, era um hebreu que ele não gostava, era um judeu que eles detestavam, era um judeu, hebreu e também era um zelote, segundo eles. Porque foi assim que, foi com essa mentira que Judas conseguiu levar os soldados lá no acampamento, né? Lá no Getsêmani. Bom, aí nesse momento chega o gigante lá, o grandão. O cientista tinha 1,80 m. Jesus tinha 1,81 m, mas esse cara era muito maior do que eles. E o cientista chama esse cara de gigante. Esse cara que deu as últimas chicotadas em Jesus, né? Um tal de Lucílio. Ele foi atraído pelas risadas e tal, e chegou ali com um riso sarcástico no rosto, se aproximou de Jesus, bem perto da frente, na frente de Jesus, levantou a roupa e começou a urinar nas pernas, no peito e no rosto de Jesus. Aí o cientista, ele era um cientista acostumado, astronauta e médico, etc., acostumado com tudo, com toda sorte de visões, de coisas que ele já tinha visto na vida. Ele diz o seguinte: meu coração se sentiu angustiado e ferido quanto se aquelas ofensas tivessem sido feitas para minha própria pessoa. Ele ficou indignado, como se aquilo fosse feito com ele, cara. Então ele fala que, abatido, recostei-me na parede com um só desejo: ver chegar Civilis, que era o centurião-chefe que estava comandando aquilo ali. Civilis estava lá junto com Pilatos, né? Aí Civilis chega, parece que atendendo a esse desejo dele, o Civilis chega e vê aquilo ali e pergunta o que tinha acontecido. E eles falam que as pessoas que tinham colocado aquilo ali, aquela coroa, já tinha saído, já não estava mais ali. E ele ficou indignado com aquela ação dos soldados. Ele pede que coloque Jesus em pé e ordena que leve Jesus lá para aquela multidão, para o Pôncio Pilatos, né? Junto lá com aquele grupo todo e o Anás, aquela turma toda ali. Aí Jesus segue com civis e três soldados. Como Jesus sentou, ficou um tempo sentado ali, ele recuperou um pouco as forças e pôde caminhar, com dificuldade, mas pôde caminhar até chegar lá no pátio, né, onde estava o pessoal. O cientista diz que eram 11h15 da manhã. Eu paro o meu vídeo aqui, dizendo que algumas pessoas têm me perguntado se eu acredito nisso, né? Algumas pessoas têm feito comentários nos meus vídeos e perguntado se eu acredito nisso. É claro que eu acredito, senão eu não estava perdendo meu tempo, não estou perdendo tempo, mas empregando o meu tempo aqui sem ganhar nada, que esses vídeos são grátis, é grátis para todo mundo que está assistindo, e o YouTube não me paga nada, porque eu não sou um youtuber profissional. Então eu estou engateando nisso aí, e meus vídeos não são editados. É o que eu faço e é o que vai para vocês, da maneira como foi feito. Não edito o vídeo. Mas eu estudei durante quase 4 anos, né? Porque agora, para fazer o vídeo, eu revejo, né? Leio novamente toda aquela parte para poder ter condições de fazer o vídeo. Então, quer dizer que
uma frase minha, que o conhecimento desmantela os mitos e desmascara as mentiras. Que a paz seja sua constante companheira. Gratidão imensa pela sua por estar aqui comigo, né? Assistindo até esse momento. Gratidão.